Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Alves, você está aqui no nosso canal, no Anatofísio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre articulações, a gente já vai entender qual que é o tema de hoje exato, mas antes gostaria então de convidar vocês para conhecer o nosso Instagram, que é o @anatofísio, lá tem muito material, me conta depois o que você achou. E por fim, gostaria também de pedir vocês encarecidamente para se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Se inscreva porque dessa forma você me ajuda muito, muito, muito. É uma forma, tipo, assim, mega importante pra mim. Mas deixa de enrolação, bora pra nossa vinheta pra gente ir pra nossa aula. Então, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre articulação e primeiro é preciso a gente entender uma coisa. Como é classificada as nossas articulações? Por quê? Quando a gente está falando sobre classificação dessas articulações, eu estou falando de dois momentos, digamos assim, muito importantes. O quê? Algumas literaturas vão falar pra gente que existe uma classificação estrutural e uma classificação funcional. Ou seja, o que é isso? Vamos entender. Quando eu estou falando dessas classificações, eu preciso então inicialmente retornar um pouquinho e entender o que é uma articulação. As articulações também, às vezes pode vir aí escutar alguém falar como juntas. Provavelmente já deve ter visto algum parente falar isso. Tem até aquela brincadeira que alguém fala assim, ai, tô com a dor aqui na junta. Aí alguém fala assim, junta tudo e joga fora. Nossa, piada péssima, né? Mas tudo bem. E aí, quando a gente vai para a área científica, a gente tem a artrologia, que é o estudo das articulações. Só que é preciso a gente entender alguma coisa também. Existem articulações que são móveis e existem articulações que não são móveis. Ou alguns lugares falam que são imóveis, outros lugares falam que não tem movimento, mas também tem algumas articulações que não são totalmente móveis e elas são pouco móveis. Existe toda uma gama aí de aspectos em relação a isso. E a gente vai entender isso também. Tá, mas o que colabora para as nossas articulações ter movimento? Olha que interessante isso. A forma como o osso articula é importantíssimo para a gente saber se esse osso vai ter movimento ou não, né? Para saber como que esse encaixe acontece. A gente vai entendendo isso aos poucos ao longo dessas aulas de articulações, que ó, não é só uma, vão ser 4 aulinhas de articulações para a gente sair aqui, ó, fera em articulação. Então, a gente vai entender que vai ter diferencinha de uma articulação para outra, do porquê que uma movimenta em dobradiça, o porquê que uma, por exemplo, se movimenta de várias formas. Ó, dá um spoiler aí, ó. Talvez você já até saiba qual que seja. Mas tudo bem, a gente vai começar nisso. A flexibilidade e a tensão de músculos e ligamentos, elas também vão ser importantes para a gente saber como ter esse movimento articular. E talvez isso dentro de algumas áreas, como a fisioterapia, seja muito importante, né? Pra gente saber como tá a DM e tudo mais em relação a essa articulação. Claro que talvez esse assunto um pouco mais pra frente aqui dentro da cinesiologia e da biomecânica. Só que olha que interessante. A flexibilidade, ela vai estar relacionada com a tensão, que é essa tensão justamente dos músculos e do ligamento, mas também com a questão hormonal. Por quê? Na gravidez acontece um aumento de um hormônio que se chama relaxina. Então as articulações elas tendem a ficar um pouco mais móveis. Guarda isso como uma informação um pouco geral, mas que logo à frente a gente vai compreender isso um pouco melhor do que essa relaxina. Não vai ser nessa aula de hoje, mas a gente vai comentar isso um pouquinho mais pra frente. E a gente vai entendendo aos pouquinhos. Mas essas informações gerais, elas são importantes para a gente, né, ter um norte, digamos assim, para qual vai ser o nosso segmento de estudo aqui nesses vídeos. Tá. Como eu falei lá inicialmente, as nossas articulações, elas são classificadas em relação à sua estrutura e à sua função. Mas aí você para e pensa, Matheus, o que é essa estrutura? O que é essa função? E eu tenho certeza que provavelmente você já viu isso em algum momento. Sabe por quê? Quando eu estou falando de uma classificação estrutural ou que está em relação à estrutura, eu estou falando que ela está relacionada à estrutura anatômica. E aí, pode ser que aconteça que ela tenha a presença ou a ausência da cavidade articular, como vocês podem ver aqui no nosso slide, e também qual que é o tipo de tecido que está sendo usado. Ok, então eu tenho uma classificação estrutural.
Só que dentro dessa classificação estrutural, eu tenho uma subclassificação, digamos assim, que vão ser 3 tipos de articulações que estão dentro dessa parte estrutural, que são as fibrosas, as cartilaginosas ou cartilagíneas. Pode vir aí mudar de um livro para o outro, de autor para autor, mas assim, são usados como sinônimos. Então, se você vê cartilaginosas ou cartilagíneas, vão ser a mesma, tá? Mas muda muito de um autor para o outro. E as sinoviais. As sinoviais talvez seja o que a gente vai dar um pouco mais de importância depois. Sabe por quê? Se liga o porquê que vai ser as sinoviais. Elas são aquelas que às vezes têm o líquido sinovial, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E aí, quando a gente fala que tem a ausência ou a presença da cavidade articular, eu estou falando o quê? Que as minhas articulações fibrosas e cartilaginosas, elas têm ausência da cavidade articular. Já as sinoviais, elas têm presença dessa cavidade articular, né? A gente vai estudar isso depois um pouco à frente, a gente vai também ter uma aula bem focada em anatomia das articulações, para saber o nome das articulações, que eu acho bem interessante, né? Saber os nomes das articulações, saber as estruturas. A gente vai ter uma aula também, acho que essa é a nossa última aula, para falar a verdade, é sobre essa parte de anatomia. Tá, quando eu tô falando sobre as articulações fibrosas, você fala fibrosa, fibra, será que tem alguma relação? Quase. Tá por aí. Por quê? As articulações fibrosas, elas não têm a cavidade articular. A cavidade articular, se vocês perceberem nessa imagem anterior, é um espaço onde fica o nosso líquido sinovial. Esse líquido sinovial, já vou adiantar, ele está responsável aí por, digamos assim, lubrificar essa articulação. Ele tem uma outra função também, que vou guardar para o próximo vídeo, que a gente vai focar muito nessa articulação sinovial. Além disso, as nossas articulações fibrosas, elas, né, esses ossos, eles vão estar unidos por um tecido conectivo denso, não modelado e rico em fibras. Viu o negócio da fibra? Que agora faz sentido dela ser fibrosa? Já as cartilaginosas ou cartilagíneas, elas também não têm uma cavidade articular, mas nessa situação, os nossos ossos vão ser unidos por cartilagem. Por isso que a gente fala articulação cartilaginosa. Já as sinoviais, ela tem a cavidade articular. Ela tem aquele líquido que está ali. Isso é importante. Por isso que ela é chamada de sinovial. Por causa do líquido sinovial. Então, ela tem a cavidade articular. E olha só, tem tecido denso não modelado e cápsula articular mais ligamentos. Só que a gente também tem o que a gente fala de classificação funcional, que está relacionado com movimento, com função. E o que é essa classificação funcional? Eu tenho 3. Eu tenho as sinartrodiais, as anfiartrodiais e as diartrodiais. Aí você fala assim, quê? Pra que isso? Nada mais, nada menos é para mim falar se essa articulação ela é fixa e móvel, que são as sinartrodiais. As anfiartrodiais, elas têm um movimento muito pouquinho. E as diartrodiais, que são muito móveis. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar muito sobre as sinoviais? Sabe por quê? Porque toda articulação de artrodiais, elas são sinoviais. Olha então para vocês verem, ó. Sinartrodiais. Então, uma articulação fibrosa, imóvel, ó, já fez um pouquinho de sentido. Tá vendo que elas começaram a se ligar uma com a outra? Como, por exemplo, as suturas do crânio. Temos também as anfiartrodiais, né, que são articulações cartilaginosas e são semi-móveis. E, por fim, eu tenho as articulações diartrodiais. Essas articulações diartrodiais, elas são extremamente móveis, então elas conseguem se movimentar muito bem. Essas são as nossas referências. Esse livro de cinesiologia estrutural, ele tem um pouco dessas partes de articulações que ajuda a gente a entender muito, mas qualquer dúvida que vocês ficarem, vocês podem mandar mensagem que a gente vai conversando. Então, eu te espero no próximo vídeo, mas antes, vamos para os nossos recados finais. Então, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui até o final desse vídeo. Deixe seu like, você me ajuda muito, se inscreva no canal. E eu te espero no nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre cada articulação. A gente vai ter um vídeo para falar sobre as articulações fibrosas, as articulações cartilaginosas e as sinoviais, e todas elas relacionando-se com as sinartrodiais, com as anfiartrodiais
e com as diartrodiais, pra gente entender qual que é esse complexo de ligação uma com a outra. Então, eu te espero no próximo vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!